Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Lívia Josimara Martins. Lívia, é um prazer te receber aqui no programa e poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, a respeito de psicologia, educação e também as intervenções, de orientação aos pais. Prazer é todo meu, doutor Luciano. É um grande prazer estar aqui novamente no seu programa e agradeço muito o convite para participar mais uma vez. Lívia, em que consistem as intervenções de orientação aos pais? As intervenções de orientação aos pais são uma prática da psicologia que acontecem nos atendimentos psicológicos infantis. Elas podem acontecer de maneira complementar ao atendimento da criança, quando a criança é diretamente atendida pelo psicólogo e paralelamente é feito esse trabalho de orientação aos pais, e também podem acontecer de forma exclusiva, quando a criança não é diretamente atendida e é feito apenas esse trabalho com os pais. Elas são intervenções muito relevantes e ajudam o atendimento psicológico infantil a ser mais eficaz. Lívia, a que se deve a relevância das orientações aos pais no atendimento infantil? No atendimento infantil, os pais desempenham o papel de informantes e também de colaboradores. O que isso significa? Eles trazem para a gente informações relevantes sobre o contexto da criança, que muitas vezes a criança não consegue passar por limitações próprias da idade delas. E ao mesmo tempo, eles são colaboradores, porque são eles que vão realizar, lá no contexto em que a criança vive, as mudanças que porventura forem necessárias. Por isso que o trabalho com os pais é tão relevante no atendimento infantil. Então, como você falou do trabalho dos pais, todos os pais colaboram? Geralmente o trabalho da gente é tentar sensibilizar os pais para que eles colaborem. E eles aceitam bem assim a atuação da psicóloga, no teu caso, assim, atuando junto com a criança, junto com eles? Como que é a aceitação desses pais, Lívia? É importante a nossa postura em relação ao fato de não ter esses pais como culpados pelas dificuldades que as crianças estão apresentando. Então acho que a partir do momento que a gente coloca para eles que eles são responsáveis pelas crianças, que eles são nossos colaboradores, geralmente acontece uma aceitação boa. Ou seja, uma interação, de psicólogo, criança, pais, eu acho que todo mundo trabalhando em conjunto, Isso. E nada de querer culpar alguém ou um ou outro, não é verdade? Isso, até porque o nosso objetivo é o mesmo, tanto o pai quanto o psicólogo, que é o bem-estar da criança. Lógico. Olívia, e como que essas intervenções de orientação aos pais podem ser desenvolvidas? No meu trabalho, que é vinculado a um departamento de educação, essas intervenções geralmente partem da escola. Então, a escola nota alguma dificuldade que a criança possa estar apresentando no contexto escolar, informa os pais sobre essa dificuldade e eles têm a opção de poder contar com o atendimento psicológico. Existem casos no consultório particular, em clínica e até mesmo no trabalho vinculado ao departamento de educação que os pais buscam atendimento. Então, eles percebem alguma dificuldade ligada à criança e procuram a ajuda do serviço de psicologia. Então, os próprios pais também ajudam, Quer dizer, Sim. não são todos que são resistentes, digamos assim, ao tratamento, A maioria colabora. Isso. E esse trabalho que vocês fazem com os pais normalmente começa na escola. E o que tem a ver com a saúde isso, Lívia? Hoje nós sabemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde não é mais somente a ausência de doenças. Exatamente, é isso mesmo. Hoje saúde é um estado de bem-estar físico, psicológico, social. É uma somatória, Isso. Então, quando nós trabalhamos na escola, por exemplo, nós fazemos estratégias de prevenção e de promoção de saúde. E, além disso, as intervenções de orientação aos pais, apesar de estarem bem próximas da educação, elas acontecem também em consultórios em clínicas particulares, que são serviços mais diretamente ligados ao setor de saúde. Então tá. Então tem a ver também com a saúde, E essas intervenções de orientação aos pais, como que geralmente se iniciam, Olívia? Os pais buscam esse atendimento e aí o psicólogo tem esse papel de favorecer o autoconhecimento. Então eles vão tentar ajudar os pais a refletirem sobre a maneira como eles estão agindo e a maneira como as crianças estão agindo em relação a eles. Lívia, quais são as principais dificuldades relatadas pelos pais? De maneira geral, os pais tratam da imposição de limites, dificuldades para impor limites. E, em meio a essa questão, eles falam sobre a falta de tempo, excesso de trabalho, as novas configurações familiares, como sendo os fatores
que dificultam um pouco, às vezes, essa tarefa de educar. E, além disso, o serviço de psicologia é solicitado em situações específicas que uma família esteja vivendo. Por exemplo, conflitos familiares, a separação dos pais, o nascimento, o adoecimento, a morte de algum membro da família. Tudo isso interfere, né, Lívia? Interfere, a criança participa de tudo isso. Você falou agora, né, você citou novas configurações familiares. O que vem a ser isso? As novas configurações familiares são os novos modos de se viver em família, que não se restringe mais à família nuclear, pai, mãe e filhos. Hoje nós temos diversas maneiras de viver em família. Então existem famílias que se configuram com a mãe e os filhos, com os avós e os netos, com a mãe, os filhos e os avós, com o pai, a mãe, os filhos do relacionamento atual, filhos de outros relacionamentos e assim por diante. Porque hoje, normalmente, a maioria, né, dos casais, pai e mãe, normalmente trabalham, né, normalmente. E os filhos acabam ficando, então, às vezes, ou com o babá ou com a avó. Normalmente é com a avó, né? Isso. É que mais fica, né? Muitos casos. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a psicóloga Lívia Martins. Lívia, como geralmente ocorre, né, a atuação do psicólogo diante das dificuldades relatadas? O psicólogo é o profissional que sempre busca favorecer o autoconhecimento. Então, no caso da orientação aos pais, nós vamos procurar ajudar esses pais a refletirem sobre os seus sentimentos, as suas condutas, os estilos parentais que eles adotam, as estratégias educativas que eles utilizam, sempre lembrando que eles são responsáveis pelas crianças e colaboradores do nosso trabalho. Sim, a responsabilidade, lógico, é deles e não pode fugir disso, né? Como você falou agora de estilos parentais, o que vem a ser isso, Lívia? Os estilos parentais, como o próprio termo indica, são os estilos, os jeitos ou as formas que os pais adotam para se comportarem como pais. Segundo os autores que pesquisam essa área, existem 3 estilos parentais: os pais autoritários, os pais permissivos e os pais participativos. Tem como você explicar para a gente cada um desses estilos? Sim. Pelo menos, né, facilita para quem está nos assistindo. Certo. Os pais autoritários, eles geralmente baseiam a educação no padrão rígido de limites, de regras, valorizam muito a obediência, geralmente usam a punição como estratégia educativa. Já os pais permissivos são o extremo oposto. Então, apesar deles serem bastante carinhosos, eles exigem pouco dos filhos. Atribuem às crianças poucas responsabilidades, oferecem também padrões e limites pouco definidos. Por fim, deixa acontecer, né, Lívia? Isso, deixa mais por conta da criança. Por fim, os pais participativos são aqueles que conseguem impor os limites, as regras com firmeza, com clareza, e ao mesmo tempo adotam uma postura compreensiva. Então facilitam o diálogo, uma interação mais próxima com os filhos. Então, esses estilos normalmente influenciam na educação dos filhos. O que você fala disso? Sim. A educação dos filhos depende da relação entre pais e filhos. Por ser uma relação, pais e filhos se interferem de forma recíproca. E os pais interferem mais ainda em relação aos filhos. Porque os pais são os nossos primeiros modelos de comportamento, de relacionamento, e talvez os nossos principais modelos nesse sentido. Olívia, normalmente as consequências que os filhos, né, se referem a cada estilo parental, o que você fala disso também? Não dá pra gente traçar uma regra, sempre vai ser assim. Não é uma receita de bolo, isso, né? Não, nós estamos falando do ser humano. Exatamente. Não dá pra ter regras. Mas geralmente o que acontece? Os filhos dos pais autoritários tendem a ser pouco sociáveis, mais retraídos, às vezes têm um nível de ansiedade maior, provavelmente porque eles se sentem bastante cobrados. Já os filhos dos pais permissivos podem ser mais dependentes, mais imaturos, podem ter mais dificuldades para lidar com sentimentos, com emoções, provavelmente porque eles têm esses padrões um pouco menos bem definidos. E por fim, os filhos dos pais participativos geralmente são os que têm mais sucesso, porque eles conseguem ter os limites e as referências e ao mesmo tempo se sentem compreendidos, entendidos, apoiados. Isso facilita desenvolver a independência, a autoconfiança, a autonomia, a estabelecer relações sociais mais satisfatórias também. Estratégias educativas, o que vem a ser? O psicólogo também ajuda os pais? Como que funciona isso, Lívia?
As estratégias educativas são os recursos que os pais usam para educar, para ensinar a criança o que é que se espera dela, o que é que não se espera, o que é certo, o que não é certo. Basicamente, nós temos 3 estratégias educativas: o incentivo, a punição e a extinção. Você pode explicar cada uma dessas estratégias, Sim. por gentileza? Sim. O incentivo, como o próprio nome indica também, Lógico. né, é uma maneira de dar consequências positivas para aquilo que a criança faz. Então, é quando a criança tem um determinado comportamento e nós oferecemos para ela uma consequência boa. Pode ser um elogio, um prêmio material, um olhar de aprovação, um gesto afetuoso. Já a punição é quando nós oferecemos uma consequência negativa. Então, nós tiramos algo que ela gosta ou oferecemos algo que ela não gosta. Por exemplo, castigo, agressão. E a extinção é quando nós não damos consequências para aquilo que a criança fez. Ignoramos o comportamento dela. E os resultados que cada estratégia geralmente acontece? O incentivo vai fazer com que a criança geralmente repita aquele comportamento. Tá. Então ela vai entender, foi interessante isso que eu fiz, vou fazer de novo. Lógico. E aí nós adultos precisamos ter cuidado nesse sentido. Porque muitas vezes ela faz alguma coisa que não é adequada e por ela ser criança nós achamos bonitinho, engraçadinho, começa Então a os rir. papais e mamães, né, tem que tomar cuidado, né? Nem tudo Isso. é bonitinho, pode até ser engraçado, né, o ato, mas digamos que no futuro não vai ser bom para a criança, Isso, né? muitas vezes ele ri, acha graça e a criança entende, nossa, é interessante fazer isso, quando não é. Olívia, deixa eu te perguntar, por exemplo, uma criança às vezes agredindo principalmente a mãe ou o pai, mas mais a mãe que fica mais tempo com a criança. Esse tipo de trabalho também, você trabalha com esse tipo? Muitas vezes acontece. E geralmente está relacionado a esse padrão mais permissivo, de deixar a criança mais livre, não estabelecer esse papel bem definido de pais e de filhos. Então teria que ser assim, digamos, uma participação mais efetiva, mais dura da mãe ou do pai com essa criança. Provavelmente sim. Não permitir que se faça tudo, né? Isso. E continuando nos resultados das estratégias, a punição vai indicar para a criança que ela não deve fazer aquilo. Então a tendência é que ela não repita aquele comportamento. Só que é preciso ter cuidado também, porque muitas vezes ela não repete o comportamento na frente dos pais, mas escondido ela continua fazendo. A punição ensina para ela o que ela não deve fazer, mas não dá opções do que deve ser feito. Os pais relatam dificuldades para impor limites. Como que é a dificuldade desses pais, Lívia? Quando acontece essa dificuldade, nós precisamos primeiro ajudar os pais a refletir sobre o que é impor limites para eles. Porque muitos acreditam que acham que está tudo bem, está correndo bem, acho que o jeito de educar de cada um acha que é correto, né? E às vezes precisa de uma orientação de alguém de fora, digamos assim, da família, no caso, o psicólogo, a psicóloga, né? Para poder dar uma orientada nesse pai ou nessa mãe, não é? Nesse caso da imposição dos limites, às vezes quando a gente conversa com eles, percebe que eles falam, nós passamos pouco tempo com a criança, então quando a gente está junto, acha que tem que fazer tudo que ela quer fazer, tem que ser bonzinho com ela. Esse trabalho que você faz, entra só pai e mãe ou os avós também, digamos assim, que são os mais próximos, né, que ficam mais com a criança, também participam desse trabalho? Participam, dependendo da situação, se eles estão próximos, se eles estão participando da educação, é interessante que eles participem também. E nós falamos de pai e mãe, mas é importante lembrar, principalmente por conta das novas configurações, que é quem desempenha esse papel. Tá. Então, muitas vezes não é o pai biológico nem a mãe biológica. Então, todos têm que estar unidos, né, para um tratamento adequado. Isso, é quem educa a criança, quem está com ela. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a psicóloga Lívia. Lívia, como a gente pode hoje, como que os pais podem conciliar essa falta de tempo com o papel do educador? Quando nós falamos de educação e falta de tempo, acho que o primeiro passo é lembrar que, se tratando de educação, o tempo é medido pela qualidade e não tanto pela quantidade. Então, muitas vezes, gestos simples, colocar a criança para dormir, ouvir uma história, contar uma história para ela, ouvir como foi o dia. Essas atitudes que não gastam tanto tempo assim. Mas faz muito bem para a criança, né? Bem, deixam boas recordações, fortalece a relação entre pais e filhos e pode contribuir com uma educação de boa qualidade.
Eu acho que isso é importante, né? Realmente. Lívia, quando tem alguma dificuldade assim no próprio grupo da família, como que acontecem essas intervenções? Esse caso é quando a família está passando por algum conflito, uma separação, um nascimento, a morte, o adoecimento. Isso aí acho que vem direto na criança, né, não? Isso, a criança percebe. Em muitos casos, a família tem a impressão de que não contar para ela, poupá-la de participar dessa situação é a melhor maneira. E aí então falam para a criança, tá tudo bem, mas a criança está percebendo, está sentindo que não é bem assim. Então essa sensação de parece que não está tudo bem, mas estão dizendo para mim que tá, pode gerar um desconforto na criança. Ela pode ficar mais preocupada ainda e sentir que a família não está legitimando aquele sofrimento que ela está falando. Porque às vezes os adultos, né, subestimam muitas crianças, né, acham que não entende nada, é criança, tal, mas a criança é esperta, ela entende também, não é verdade? Talvez até da maneira dela, mas entende. Então, nesses casos, o mais adequado talvez seria contar para ela o que a família está vivendo, como o senhor disse, com linguajar próprio para a criança, né? Dela, de uma maneira que ela possa entender e possa perceber também que muitas vezes a solução para aquilo não é responsabilidade dela, é dos adultos. Exatamente, que senão a criança fica se culpando também e cresce com aquele sentimento de culpa, né, digamos assim. As intervenções relacionadas às novas configurações familiares, o que você fala disso? Nessa situação, o psicólogo geralmente atua como mediador. Então nós ouvimos os membros da família, ajudamos eles a entenderem o que eles pensam, o que eles sentem, como eles estão agindo, que papel eles desempenham para a criança e como que eles podem contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Nesse caso, são comuns as famílias em que tem a mãe, os avós e os filhos. E aí a mãe às vezes fica com dificuldade para desempenhar o papel de mãe, porque ao mesmo tempo ela tem que ser filha. Aí pode acabar sendo desautorizada pelos avós, e isso pode gerar consequências. Complica um pouquinho, né? E acaba sofrendo são as crianças, né? E acontecem também os casos em que os pais não vivem com as crianças e procuram essa aproximação, mas muitas vezes não conseguem se aproximar dos filhos, participar da educação. Porque não está vivendo o dia a dia com a criança, né? Eu acho que isso torna-se mais difícil, né? Deixa eu te perguntar, essas dificuldades, então, como você está falando de dificuldade, né? Vividas num contexto familiar, pode interferir no aprendizado da criança? Podem. As crianças elas têm menos recursos que os adultos para lidar com as dificuldades. E até mesmo nós adultos, quantas vezes que passamos por dificuldades nas nossas vidas pessoais e temos um desempenho menor no trabalho, por exemplo, na nossa vida social. Então pode acontecer isso sim. Só que nós precisamos ter muito cuidado porque também não é regra. Cada pessoa é única, tem a sua maneira de agir, de reagir no mundo e com a criança não é diferente. Lógico. Então existem crianças que passam por dificuldades na família, mas não têm dificuldades no desempenho escolar. E existem outras que têm dificuldades. Acredito que seriam raros os casos, né, que não passam por problemas na aprendizagem, não? Isso. Tem casos que passam por problemas na aprendizagem, mas tem casos que elas conseguem dar conta lidar bem com isso, né? Lidam bem. Em outros casos, elas apresentam dificuldades na aprendizagem que não tem nada a ver com a situação da família. Que precisam ser investigadas outras questões que estão relacionadas à aprendizagem. Olívia, toda semana nós temos algumas perguntas, né, dos nossos telespectadores e nós recebemos vários e-mails, né, dos telespectadores que o pessoal da produção, né, faz um resumo e traz para a gente poder conversar com os nossos convidados. Você pode responder alguma delas? E você que está nos assistindo também pode enviar sua pergunta, seja qual for o assunto. Envia para drluciano@programasaudemdia.com.br. E o nosso novo site também já está no ar. Convido vocês para passarem, né, visitarem nosso site. É www.programasaudemdia.com.br. Então vamos ver a primeira pergunta aqui, Lívia, de um telespectador nosso. Por questões éticas, nós não falamos os nomes, né, do pessoal que manda as perguntas, tá? Sim. Como conciliar a falta de tempo dos pais com a educação? Essa é a primeira pergunta que tem aqui. Isso. Lembrar que tempo em educação é qualidade, não é quantidade. Muitas vezes nós passamos muito tempo com a criança, mas não fazemos esse tempo ser significativo. Passa um tempo todo calado do lado da criança, isso não pode, né, Lívia? Ignorando o que ela faz, não contando nenhuma história para ela, não ensinando nada. Então, muitas vezes, a quantidade não conta tanto. Ou seja, não basta estar do lado, tem que participar, né, com a criança. Tem que ser presença para ela, significativa. Outra pergunta aqui, ó.
Um desajuste na família pode interferir no aprendizado? Pode interferir, mas não é regra. Como nós comentamos, tem casos que a criança consegue lidar bem com isso e tem casos de dificuldade de aprendizagem que não tem a ver com nenhuma questão da família. Tem mais uma perguntinha aqui, Lívia. Como a família pode lidar com a criança quando passa por uma dificuldade financeira, separação, etc? Agora há pouco você falou, né? Alguma coisa. Passa para essa criança o que a família está vivendo, deixa ela participar. Utiliza uma explicação que esteja de acordo com a faixa etária dela, deixa claro que a responsabilidade por resolver aquilo não é dela, é dos adultos, mas legitime o sofrimento que ela está vivendo, deixa ela participar daquela situação que a família está passando. É importante que a criança, né, não ignorar a criança, né, colocar a criança para participar junto. Lógico, tudo tem limite, né, dentro daquilo que possa participar, não é verdade? É como o senhor falou, nós não podemos subestimar a capacidade da criança. Exatamente. E tem mais uma aqui, Olívia. Como é feito um tratamento entre família e psicólogos? Família e psicólogos são parceiros, são colaboradores. Os dois têm o mesmo objetivo de contribuir com o bem-estar da criança. Então, é importante que esse papel do psicólogo como parceiro, como colaborador, fique bem definido e o papel do pai como responsável, como colaborador, também fique bem definido, para que aconteça essa interação de qualidade e as mudanças possam realmente ser realizadas da maneira mais satisfatória possível. Então, família e psicólogo têm que interagir e muito bem, né? Isso. Olívia, nós estamos chegando no finalzinho do programa e, mais uma vez, eu repito, os nossos telespectadores, né, quiserem enviar pergunta para o nosso programa, drluciano@programasaudeendia.com.br. Lívia, foi um prazer te receber aqui no programa. Muito obrigado. Tenho certeza que muitos pais, né, avós, muitas famílias, né, tenho certeza que gostaram, né, de ouvir as tuas explicações, as tuas colocações. E eu gostaria, antes de encerrar, além de agradecer você, que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço o convite mais uma vez, doutor Luciano, e gostaria de deixar a mensagem de que, independente da maneira como a família se configure, das situações que ela viva, a ação da família, quando nós falamos de educação, é essencial e é fundamental. Então, hoje em dia nós temos a escola, os professores, os psicólogos, os demais educadores, que com certeza contribuem. Mas o papel daqueles que desempenham para uma criança a função de família é insubstituível, é intransferível e é fundamental. Ou seja, família é família, né, Lívia? Lívia, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.